Saladacult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras, apresentado por Bruno Guedon. True Crime Nacional. Antes de partir para a resenha, segue o @Bicicletas Voadoras Cast no Instagram, no YouTube, pode se inscrever aí no canal e dar o gostei nesse vídeo. Estamos em vídeo também no Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify ou no Apple Podcast, avalie com 5 estrelinhas, que isso ajuda bastante. E também acompanha lá o saladacult.com.br, um portal com vários podcasts para você. Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, é uma série True Crime. True Crime, para você que não sabe, é um termo que está sendo muito usado aí, que são crimes reais, né? São séries falando sobre crimes reais, documentários, está muito em voga também em podcasts aí. E tem várias séries muito boas de True Crime, inclusive na HBO mesmo. E aqui a gente tem um True Crime brasileiro. Quem viveu ali nos anos 90 vai lembrar bastante desse caso. A Daniela Pérez, ela era uma atriz que estrelava uma novela da Globo, novela das 8, né, que a gente falava antigamente, que era a novela principal ali do horário nobre. E ela era uma das estrelas da novela quando ela foi assassinada. E a gente descobriu logo em seguida que ela foi assassinada por um ator que também estava em ascensão ali na novela, chamado Guilherme de Pádua. Ou seja, o ator da novela matou a atriz da novela. Isso foi um caso que mexeu com o país. A gente, engraçado que passou já tanto tempo, né? Passou o quê? 30 anos depois desse caso, praticamente. E a gente esquece algumas coisas, mas vendo a série a gente vê realmente como foi grande essa coisa, sabe? E a gente tem aqui a Glória Pérez, que era, na verdade, quem escrevia essa novela, que a Daniela Pérez estava estrelando. E a gente vê aqui claramente que a série é uma tentativa dessa mulher de não deixar essa história morrer, né? Apesar da série não abordar muito hoje, o que é uma coisa assim, quando a gente vê no final como está hoje essa situação, né? Até um pouco estarrecedor. Mas hoje, com essa situação aí de streaming, com a capacidade da internet, eu acho que a Glória Pérez quis trazer de novo esse caso para mostrar o quanto que a filha foi vítima realmente de um crime brutal, bárbaro, e uma história muito triste, assim. É uma série tensa, pesada, angustiante, sabe? Mexe um pouco com a gente, mesmo incomoda. Porque é isso, como eu falei, né? É real e é aqui, cara. É no Brasil, uma história realmente, assim, muito, muito pesada. Uma das coisas que a gente percebe bastante vendo a série, né? É como que o povo gosta de uma tragédia, né? O caso, ele ficou na mídia por muitos anos e como a gente vive num mundo doente, né? A gente vê a mídia usando e abusando dessa situação para vender jornais, revistas na época. A gente vê a reação do povo àquilo. Era um tempo diferente, sabe? Era um tempo em que as novelas influenciavam muito, muito no povo brasileiro. Ainda tem uma influência muito grande, mas naquela época era muito maior. E é um pouco assustador a gente ver isso através da série, como que aquilo de fato mexeu com o país. Eu tinha ali, na época eu tinha acho que 12, 13 anos, nessa fase aí mais ou menos, no máximo uns 15 anos. Lembro mais ou menos, mas como a gente não tinha internet, eu não lembrava do impacto, né, que aquilo foi. E revendo a série aí agora, realmente foi bem impactante. Tem a cena do funeral da menina no cemitério, e o cemitério lotado de pessoas que na verdade estavam lá para quê? Para ver os artistas, né? Enquanto os artistas passando, triste, chorando, as pessoas esticando o braço para encostar. É uma coisa meio surreal, né? Quando a gente pensa na humanidade nesse sentido. Uma coisa também que é muito legal de ver na série é a força da própria Glória Pérez, né? O que ela fez para punir realmente aqueles assassinos. É até interessante porque, à época, esse tipo de crime, o crime ele foi considerado um crime premeditado. À época, esse tipo de crime não era considerado crime hediondo. E existia uma regra, mais ou menos assim, não uma regra absoluta, mas uma regrinha meio por trás dos panos ali no jurídico. Se uma pessoa fosse condenada a mais de 20 anos, ela poderia entrar com um recurso e tal e reabrir o julgamento. Tinha uma coisa desse tipo, eles explicam na série. E isso fazia com que os juízes, no máximo, dessem ali 18, 19 anos para os casos, né? Hoje em dia isso mudou porque hoje esse tipo de crime é considerado crime hediondo, então as penas podem ser enormes, né? De 40, 50, 60 anos.
E isso graças a essa mulher, Glória Pérez. Não só ela, junto com outras pessoas também, conta a história de uma mulher também que teve uma filha que foi sequestrada na época e ela se juntou. Eles lutaram para que essa lei fosse aprovada no Congresso, mobilizaram o país inteiro assim, para as pessoas assinarem essa petição, porque existe uma brecha na nossa Constituição que se determinada porcentagem do país assinar um abaixo-assinado, por exemplo, os deputados eles podem entrar, essas pessoas podem levar esse documento na Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara ele pode abrir uma sessão naquele momento ali para julgar aquela petição ali e transformar aquilo em lei ou não. E foi isso que aconteceu. Ela conseguiu fazer isso e mudou a lei do país, uma história que mudou a lei do nosso país. Então a gente tem aqui 5 episódios, né? O primeiro episódio é basicamente falando sobre o acontecimento, sobre o crime. O segundo episódio é como se via um pouco as pessoas envolvidas ali, né? Como as pessoas viam a própria Daniela Pérez, os próprios criminosos, como eles eram vistos ali na época. No terceiro episódio a gente tem detalhes que a própria Glória investigou na época, então o terceiro episódio é baseado um pouco nessa investigação dela. O quarto episódio aborda o passado dos criminosos. E o quinto episódio é o julgamento e mostrando assim a consequência, né? Eles foram julgados e condenados a... Eu vou falar um pouco, isso não sei se é spoiler isso, porque é um crime, uma coisa real, né? Mas eles foram julgados a, como eu falei ali, no máximo 18 anos, se não me engano eles pegaram 18, 19 anos. E por causa de bom comportamento, eles saíram com 6, 7 anos, ou seja, depois de um assassinato brutal, essas pessoas 7 anos depois estavam livres e estão aí até hoje, né? Um deles inclusive é pastor. Mas é isso, assim, é sensacional a série. Claramente ela tem uma tentativa ali de manter a imagem dessa atriz, né, da Daniela Pérez, uma imagem mais imaculada, limpando a imagem dela. Na época começou a se questionar muito, né, a questão, mas por que ela tem culpa também? Tem muito esses, que é uma coisa muito comum quando você tem mulher nesse tipo de crime com mulher, né? Às vezes se bota muita culpa na mulher, o que é um absurdo. E a série ela tenta cuidar dessa imagem da Daniela Pérez, eu acho que consegue fazer isso. E eu vou dar 1, 2, 3, 4, 5 estrelinhas para Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, disponível na HBO, beleza? É isso, já sabe, né? Curta, compartilha e até a próxima. Fui! Produzido por Imagem Vida Studios, imagemvida.com.br.